Voltamos com Zona Multicor. Hoje a gente está conversando sobre modelos familiares. Thaís e Cris são uma família e elas têm um filho de 8 meses. Quais as dificuldades que vocês encontraram nesse processo, da gestação ao registro de Antônio e também em lidar com as questões na sociedade? Então, falar um pouquinho sobre a gravidez, a gestação, que foi eu que gerei Antônio, tá? Na gestação, a gente procurou uma clínica de fertilização in vitro, né, que é a FIV, que é bem comum, até para assim, mulheres que estão com dificuldade de engravidar. E aí a gente foi procurar primeiro um doador do material genético, né, no caso, para poder fazer justamente o embrião. E aí, assim, foi tudo muito tranquilo. A gente teve, obviamente, é um custo bem alto para quem não está preparado para isso, tem que realmente economizar para fazer, mas tem outras formas de fazer esse processo. Então, tem pessoas que arrumam um amigo e fazem uma inseminação artificial em casa mesmo. Então, tem várias formas de proceder. A gente fez dessa forma porque a gente achou mais seguro, porque a gente queria um resultado mais preciso e tudo isso. Então, essa parte foi super tranquila com a médica aceitou a gente desde o começo. Ela é uma médica que já tinha feito outras famílias também da mesma forma. Então, foi bem fácil para a gente lidar com ela. E aí, na gravidez, eu senti, como é que eu posso dizer, olhos diferentes para mim, coisa que nunca tinha acontecido antes, que é tipo assim, como assim você está grávida? Então, foi o primeiro momento, assim, de impacto para mim, que eu fiz, como assim, qual é o problema de eu estar grávida? Então, o pessoal ficava, mas quem é esse pai? Mas como assim? E o pai? Não sei o quê. E teve um fator muito interessante. Não, o pai é o doador, né? Pois é, exatamente, não existia pai, né, doador. Mas as pessoas, para entender isso, colocar isso na cabeça é muito complicado. E teve um momento muito interessante que Thaís, naquela época que estava a moda do Sarah, que é aquele aplicativo que a pessoa faz pergunta virtual sem ser identificado, anônima. A pessoa se referiu, falou dessa forma, assim, que absurdo, vocês estão podando uma criança de ter um pai. Foi mais ou menos nesse sentido, assim, foi... Mas foi eu nem lembro, foi de uma forma muito mais agressiva que Exatamente. Que aí eu fiquei super mal, assim, como assim? E como as pessoas são muito hipócritas, porque, querendo ou não, meu trabalho é muito em rede social, muito nisso, então todo mundo, que lindas, grávidas, que coisa maravilhosa, que só foi o momento de ter o anonimato para alguém fazer alguma crítica, assim, uma coisa... Tirando esse momento de constrangimento e esses pequenos momentos de tipo assim, como assim, você está grávida? Foi muito tranquilo, a minha gestação foi ótima, assim, Thaís participou ativamente de todos os momentos, né? E inclusive na hora do parto, que foi Ficamos incrível. grávidas, né? Ficamos grávidas juntas. E aí no momento do parto também foi incrível, a gente teve uma equipe maravilhosa e foi tudo tranquilo até o momento realmente do registro, que foi quando a gente impactou um pouquinho, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Essa parte eu estava totalmente de resguardo, então Thaís foi que correu atrás dessa parte do registro realmente. E aí ela foi falar com a médica, não foi? E é engraçado também, assim, que alguns pontozinhos de hipocrisia que a gente, quando foi fazer o parto, a gente procurou um hospital que atende parto humanizado, que teoricamente é um hospital que tem que é mais aberto. Só que a gente, quando chega em alguns pontos, aí esbarra numa coisa, que foi justamente no registro. Eu não podia assinar, mesmo a gente tendo união estável, tinha que ter o nome de um pai. Não, se fosse uma coisa que eu fiquei muito chateada, e que eu fiquei, não, como assim? Se fosse um cara, você não vai fazer o teste de DNA no cara lá, ele poderia simplesmente colocar que é pai e pronto. E é registrado do mesmo jeito no cartório, você vai lá, esse aqui é meu filho, não tem comprovação nenhuma que é. Só que tem um cartório, que foi que a gente conseguiu registrar, que é o das Graças, se eu não me engano, ali perto da Encruzilhada. Que é muito mais aberto, assim, as pessoas estão muito mais preparadas para receber, que já recebem famílias desse tipo. Então, quando a gente chegou com a demanda, eles já, resolveram, foi tipo coisa de um dia, assim, já estava ok. Agora até a gente achar esse cartório, foi um processo, então, assim. No registro sai legalmente Thaís e Cris como mães Perfeito. de Antônio. É muito engraçado, porque na hora de registrar, eles perguntam, tipo assim, eles têm lá os dados, tem pai e mãe, na hora do cadastro. Aí eu fiz, como assim, vai sair o nome de alguém como pai? Ela, não se preocupe não, que isso é uma coisa interna. Na parte quando sai o registro, sai filiação.
aí sai a filiação das duas, no caso, não sai pai e mãe, sai uma coisa mais tranquila pra gente. Mas, assim, até essa parte do cartório, por exemplo, me deixou surpresa, porque eu achei que, assim, isso é uma coisa que não se pode negar, o registro. E o que a gente básico, né? E o que a gente Assim, percebeu foi que, assim, alguns cartórios não é que negam, mas eles tentam desacelerar... Dificultar. Exatamente, desacelerar o processo, fazer uma coisa ficar mais lenta, que você não consiga. Então, a gente, através desse advogado, foi que a gente descobriu que vamos para esse cartório, que é o melhor e o mais rápido para fazer o processo. E a gente tem pressa para fazer o registro, porque é através do registro que a gente consegue a carteirinha do plano de saúde. É verdade. Existem muitos impasses institucionais a famílias homoafetivas. Muitas pessoas, por exemplo, planejam casar legalmente. E nós conversamos com o promotor Maxwell Vignoli sobre o assunto. Em 2011, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou uma interpretação da Constituição Federal. Eles interpretaram como nós vamos entender o conceito de família. Decidiu que o casamento, a união familiar, não constitui apenas uma união entre homem e mulher. Ou seja, ele disse que a Constituição apenas anunciava um tipo de família, não todos. Então não poderia restringir o afeto, a felicidade, que precisavam ser protegidos. A partir dessa decisão do Supremo, desencadeou no Brasil inteiro várias uniões estáveis homoafetivas reconhecidas judicialmente. Depois dessas uniões reconhecidas continuamente, o Conselho Nacional de Justiça recomendou que todos os tribunais de justiça, o Poder Judiciário do Brasil inteiro, reconhecessem a união estável e, claro, a união estável deve ser reconhecida como casamento. Então foi indicado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que ele pudesse orientar os cartórios extrajudiciais para que eles fizessem casamentos homoafetivos, tal qual o casamento heteroafetivo. Afinal de contas, aquelas pessoas, elas estavam convivendo, elas tinham vínculos, elas precisavam realmente ter direitos recíprocos entre si e também deveres. E isso poderia ficar fragilizado a ponto de prejudicar essas pessoas. E em razão dessa garantia do direito à dignidade, da felicidade, do compromisso, da igualdade são uniões que precisavam ser consideradas iguais às outras. Foi regulamentado e hoje as pessoas podem ir ao cartório, podem chegar lá, dizer nós vamos casar, a habilitação é tal qual a questão heteroafetiva, não há nenhuma restrição mais e todos os cartórios de Pernambuco fazem sem nenhum problema. E se você está gostando do tema de hoje e quer conhecer mais sobre os arranjos familiares, a gente vai te dar uma dica bem legal. A Cidade do Futuro é um filme que conta a história de 3 jovens em uma pequena comunidade no interior da Bahia, marcada pelo machismo, homofobia e a migração compulsória, causada pela construção da hidrelétrica de Sobradinho nos anos 70. Eles vivem de uma relação de companheirismo inusitada. São 2 homens gays e uma mulher que carregam um filho de um deles. A intenção do trio é que todos cuidem da criança, numa visão familiar moderna e sem preconceitos. Tem que ser agora. Mila tá grávida. Eu tenho uma pergunta agora para vocês 3. Qual a importância do apoio da família para uma pessoa LGBT? Então, a família, quando ela acolhe o filho LGBT, quando ela apoia, quando ela respeita o filho LGBT, ela não deixa na sociedade a responsabilidade para mais nada na vida do LGBT.
entendeu? Não cabe à sociedade julgar, não cabe à sociedade interferir, não cabe à sociedade apontar, humilhar, violentar, não cabe à sociedade. A família que respeita e que acolhe não deixa na mão do outro a responsabilidade sobre o filho, sabe? Assim, a gente tem encontrado todos os dias filhos que nos procuram porque a família não aceita por diversas circunstâncias hoje que eu não entendo. Por exemplo, não existe um local onde esteja escrito que Deus não quer que nenhuma família apoie o seu filho, se ele tiver uma condição LGBT, ou se ele tiver uma identidade de gênero diferente dos padrões. Então, quando a família ela entende isso, quando ela entende que não cabe a ela estar julgando ou estar conduzindo a vida do filho, porque para mim foi mais difícil, porque eu me lembro que na época que minha filha me falou que era lésbica, eu tinha uma construção diferente para a vida dela. Então, eu tinha planejado, porque eu pari, então eu me sentia proprietária da vida dela. Então, eu conduzi isso de forma que eu planejei que ela namorasse um ser do outro sexo, eu até planejava assim, como eu casei muito cedo, eu casei com 16 anos, eu estou casada até hoje com o meu marido, nós temos uma relação heterossexual, então eu entendia que o normal e o ideal para elas era ter uma relação parecida com a que eu tinha com o pai delas. Só que era a minha vida que era assim, eu não tinha que desejar isso para elas. Elas que tinham que definir o que queriam para elas, ou o que elas queriam viver na vida delas. Então a gente tende a tomar as rédeas de uma vida porque a gente acha que a gente tem o poder supremo de decidir o que o filho vai estudar, com quem ele vai andar, o que ele vai vestir, que boca ele vai beijar, com quem ele vai transar. Quando a gente recebe esse apoio, quando a gente começa a conversar, a gente... Lá em casa, pelo menos, é assim. Eu posso dizer com quem são os amigos que eu estou, onde é o lugar que eu estou realmente. Eu não preciso mais fingir que eu estou na casa de uma amiga, que eu estou... De você ficar inventando histórias para disfarçar uma coisa. E você acaba se paudando, né? Eu sou meio tímida, então eu ia entrando muito mais. Então as pessoas conheciam apenas o que eu mostrava, aquela ponta do iceberg, né? Então, quando minha família soube, minha avó, que é uma parte muito grande de mim, e que veio para cá conhecer Antônio, que você realmente mostra o que você é. Então, você abre as portas para todo mundo lhe conhecer, né? É meio bem por aí. E o que a gente falou é muito importante, porque essa expectativa que os pais têm, isso é uma coisa padrão, que todo pai tem expectativa, mas você tem que saber lidar com as expectativas e saber que são suas, e não responsabilidade do seu filho. Então, imagina você voltar, sei lá, de uma coisa que aconteceu no meio da rua, alguém foi, não sei, enfim, xingou você, falou alguma coisa. Então, quando você volta para casa, você tem a necessidade de se acolher, de dizer assim, poxa, pelo menos aqui eu estou seguro. E no momento que você não tem nem isso... E quando é em casa que começa, pior ainda, né? Quando é em casa que você é colocado para fora, quando é em casa que você sofre a violência, né? Exatamente, é uma coisa muito pesada. Então, assim, você não tem para onde se virar. Você pensa, para onde é que eu vou? Se na minha própria casa, com meus pais, eu não consigo ser quem eu sou, eu vou ser onde? No meio da rua? Então, esse empoderamento, ele vem de casa. Né? Eu acho que a partir do momento que você é reconhecido dentro do seu lar e que seus pais respeitam o seu espaço e quem você é, e que independente do que você for, eles vão amar você incondicionalmente, aí sim a gente começa a ter força para abrir para o mundo quem a gente é, da forma que a gente é, sem ter medo. Bom, e o nosso programa vai chegando ao fim, e eu e Maria gostaríamos de agradecer a presença de vocês, Gi, do Mães pela Diversidade, coordenadora estadual do movimento, e a Cris e a Thaís, a presença de vocês hoje aqui no nosso programa. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz com o programa de hoje. Inclusive, acho que esse programa tem que ser assistido por toda a família tradicional brasileira, né? Verdade. Eu também espero que as famílias assistam e que as mães entendam definitivamente, mães, familiares em peso, a família inteira tem que entender que tem que tirar a bunda da cadeira e exigir respeito da sociedade para que esses filhos da gente possam circular por aí sem ser violentados e agredidos. Com certeza. A gente também amou participar e foi um prazer muito grande. A experiência foi muito rica pra gente. Espero que em casa também o pessoal pense da mesma forma. Muito obrigada mesmo. Gratidão. E muito amor na criação aí com o Antônio. Obrigada. Muito. E se você quer participar do nosso programa, mande o seu VRA para os canais que estão aparecendo aqui na tela. Pode ser no Facebook, Zona Multicor, ou pelo e-mail zonamulticor@gmail.com. Lembrando que o close deve ser de, no máximo, 1 minuto. Ei, calma, que ainda não acabou, hein? Se vocês quiserem rever o programa, catar sugestões, informações, o conteúdo vai estar na íntegra na nossa página no Facebook.
Se você ainda não curtiu, curte lá e deixa seu recado. Beijos e até semana que vem. Tchau.